Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho hoje, sábado, 19 de outubro de 2024, precisamente às 10 horas e 2 minutos, mais uma vez compartilhar convosco a santa e gloriosa palavra de Deus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 33, respectivamente. Passo a leitura, então, do Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 33, cujo título é O Senhor Jesus anda por sobre o mar. Versículo 22, E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Esta linda e relevante passagem bíblica, meus prezados e prezadas ouvintes, ela nos remete quanto à instrução do Senhor Jesus, a exortação quanto a adquirir a fé necessária, uma fé firme, até mesmo ao ponto de essa fé você alcançar o sobrenatural, as maravilhas que são sinal do poder do Senhor Deus aqui na terra, que se manifesta quando os seus discípulos, ou quando o que creem no Senhor Jesus tenha esta fé ativa, firme no Senhor Deus, não duvidando, crendo que Ele pode realizar aquilo que Ele pediu, um milagre, uma maravilha. E este contexto ocorreu logo após o Senhor Jesus ter efetuado um grande milagre, uma grande maravilha, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Não é? No versículo 14, versículo 13 em diante, o Senhor Jesus efetuou esse milagre, essa maravilha, onde foram alimentados quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse milagre foi feito pelo Senhor Jesus. E todos participaram e viram, e seus discípulos estavam em companhia do Senhor Jesus e assistiram essa maravilha efetuada, a multiplicação dos pães e peixes. E logo em seguida, o Senhor Jesus ordenou, como está no versículo 22,
que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia esta multidão, a qual o Senhor tinha efetuado esse dom, essa maravilha, na multiplicação dos pães e dos peixes. Eles foram alimentados, o Senhor Jesus despediu essa multidão. E no versículo 23 fala: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Depois que o Senhor despediu a multidão, ele se reservou ali para ficar sós com o Pai Celeste, para orar. Ele precisava voltar a estar em comunhão com o Pai. Então ele se apartou de todos, não é? Para ficar sozinho. Depois que ele ordenou que os discípulos fossem para o barco e fossem na frente para passar para outra margem. O Senhor Jesus tinha por hábito se apartar, ficar um pouco a só, porque era necessário ele se edificar a si mesmo, ter a comunhão com o Pai, né? Para refazer as forças dele espiritualmente. E assim ele o fez. E no 24 fala: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Glórias a Deus, que maravilha. Jesus foi ao encontro deles. Olha, eles foram de barco, mas Jesus resolveu andar sobre o mar. Sobre o mar. Que maravilha. Jesus anda por sobre o mar, caminhando, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na pessoa de Jesus, a divindade do Senhor, onipresente, onisciente. Ele resolveu, poderia ter pego um barquinho, mas ele resolveu andar por cima do mar. Soberania do Senhor Deus, deidade do Senhor Jesus. Deus é soberano. Ele que fez, é bom andar por cima do mar. Que maravilha para nós humanos, né? Andar um pouquinho no mar, molhar os pés, refresca, mas caminhando por cima do mar, alto mar, talvez. O Senhor Jesus foi andando, soberano Deus. Glória a Deus, que maravilha. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, eles tiveram o privilégio, essa maravilha. Os olhos deles contemplaram o Senhor Jesus, Rei Jesus, andando por sobre o mar. Por cima, estava andando. Nada assim. Que bênção, que maravilha. Os olhos deles contemplaram. O Senhor Jesus caminhando por cima do mar. Eles testificaram e viram. Glórias a Deus, a Bíblia patenteou aqui esse testemunho lindo, né? O Senhor Jesus caminhando por cima do mar. Andando por sobre o mar. Glórias a Deus. Que maravilha. Que sinal é esse? Sinal do poderio do Senhor Deus, próprio Deus aqui na terra. E eles, natural, temeram, né? Fantasma, meu Deus. À noite ainda, não é? Como é que pode, né? Alguém andar por sob o mar? É normal ter medo, e vem esse pavor mesmo. E gritaram. No 27, versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Para que eles não fossem consumidos pelo medo, pelo pavor, não é? Diante dessa maravilha. Assim, não é? O sobrenatural estava acontecendo ali. O homem chamado Jesus, andando sobre o mar, que para os discípulos de Jesus, homem, como eles. E Jesus falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais, sou eu. Glórias a Deus.
Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha, Pedro, intrépido, autêntico, né? Corajoso, ousado, destemido. Pedro era, né? Nessa intrepidez dele, nessa ousadia, já quis provar o Senhor Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Né? Nessa dúvida aí, eu estou te provando. Se és tu, manda-me ter contigo. Ó, que era Jesus, o Senhor Jesus estava andando, eu vou até ele, eu vou andar também sobre as águas, porque ele vai cuidar de mim, ele não vai deixar que eu caia. O pensamento dele, se é Jesus, ele tem poder para me suster sobre essas águas. E ele disse, vem. Jesus, no versículo 29, fala, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glórias a Deus. Ele andou e foi até o Senhor Jesus. Desceu do barco. Pedro desceu do barco. Essa coragem, nessa ousadia, destemido que ele era, foi. Não é? Resolveu aceitar o convite do Senhor Jesus. Intrépido, né? O Senhor Jesus falou, vem, ele foi. E andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Veio o vento forte, né? Mesmo tendo coragem e ousadia, ele sentiu aquele vento forte. Já estava naquela maravilha, andando pela fé, indo ao encontro de Jesus, por sobre as águas. Está em igualdade ali com o Senhor Jesus, indo, porque Jesus, ele estava olhando para Jesus. Jesus estava chamando ele. Estava olhando para Jesus, só estava olhando para Jesus, indo de encontro a ele. Só teria que continuar olhando para o Senhor Jesus. Todavia, ele sentiu o vento forte, sentiu, deixou, aí já veio o sentimento da carne, né? Já veio o temor que esse vento vai fazer com que eu não chegue até ele. Ele teve essa dúvida e deixou a carne sentir e acabou sentindo o medo, o temor, que é normal, né, do ser humano, o medo. Quanto mais ali, diante daquela imensidão, as águas, o mar, muito forte, mar com vento, quem consegue resistir? Ele estava resistindo, mas até resolveu olhar para o vento, deixou de olhar para Jesus. Teve o medo, veio o temor, aí veio o laço. Aí ele começou a ir para o fundo. Todavia, porém, ele clamou, glórias a Deus, clamou, Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Ele clamou, antes de cair, de ser engolido pelas águas, ele clamou. Ainda que o Senhor Jesus não deixaria, não é, ele ser engolido pelas águas, ser tragado ali pelo mar. Mas o Senhor Jesus estava ali no controle de tudo, né? Pedro quis provar o Senhor Jesus, e o Senhor provou a fé de Pedro. Bem, ele teria que continuar olhando para Jesus, e não olhar para a circunstância, que ele estava andando sob o mar. Sobrenatural estava acontecendo ali. O Senhor Jesus estava guiando ele na direção dele, trazendo ele sobre as águas. Não é? Que maravilha, né? A fé, assim, o sobrenatural estava acontecendo ali. Ele estava exercitando essa fé dele, mas ele olhou para o vento, sentiu a força do vento. E glórias a Deus que ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, né, de imediato, né, o versículo 31 fala, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidou? Né?
estava ali diante do Mestre, o Mestre Jesus, Senhor Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho ali, na pessoa do Senhor Jesus, Deus Espírito Santo ali, Senhor Deus que tem controle de tudo, onipotente, né? Que aquieta o mar, o vento lhe obedece, tudo lhe obedece, tudo obedece ao Senhor Deus, né? Mas ele não tinha esse discernimento ainda, Pedro. E por isso ele teve dúvida ali, olhou para a circunstância do contexto ali, como ele estava, aquela situação em si, né, que humanamente apavora, dá medo, como os outros discípulos tiveram medo, achou que Jesus era um fantasma. Então a carne quase sucumbiu ali, não é? E Jesus já o exortou, estendeu a mão, segurou ele, mas exortou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa exortação, não teria que ter dúvida ali, não tinha que duvidar. A fé ali teria que ser exercitada sobre aquela situação, treinando ele, porque coisas maiores Pedro iria enfrentar. Logo após, quando Jesus fosse subir para o Pai, os discípulos iriam continuar aqui, fazendo a obra do Senhor, e o Senhor cooperando com eles. Essa fé teria que ser aumentada, exercitada, para que eles pudessem sair de várias situações de perigo e de morte. Então, ele estava ali sendo provado, Pedro. E Jesus falou, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é? Nós cremos num Deus que opera maravilhas, não é? Nosso Deus é grandioso, ele é glorioso, poderoso. Tem todo o poder no céu, na terra. Os anjos, as milícias celestiais estão sob as ordens do Senhor Deus. Toda a potestade está sujeita aos pés de Jesus. Tudo. O mar é disciplinado. Tudo obedece ao Senhor, né? O peixe que ouviu Deus falar e vomitou o profeta. Todas as coisas obedecem ao Senhor Deus. Todas as potestades, todas as autoridades se rendem aos pés do Senhor Jesus. Então a nossa fé tem que ser uma fé na mesma proporção, grande como é o Senhor nosso Deus. Quando o Senhor fala, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Tudo. O Senhor já tinha realizado um grande milagre ali, a multiplicação do pão e dos peixes, e tinha alimentado quase 5.000 homens, mulheres e crianças. O Senhor já tinha efetuado aquelas maravilhas. Grande sinal eles só tinham operado. Então, eles já estavam assim, exercitados naquilo que, quando Jesus está no barco, quando Jesus está, sinais e maravilhas acontecem. Quantos enfermos foram curados e os discípulos assistiram, puderam contemplar a maravilha desses sinais, a cura de leprosos. Quantas maravilhas o Senhor fez. E Pedro foi provado aí quanto à sua fé, não é? Ele olhou para Jesus, estava orando, estava indo bem, mas resolveu olhar para a circunstância. Aí o pavor tomou conta. Aí quase sucumbiu, quase foi tragado. Mas o Senhor Jesus estendeu a mão, segurou, e nesse socorro, nesse livramento, já exultou ele, não é? E em 22, quando subiram para o barco, acalmou o vento. No versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glórias a Deus. E nós vemos aqui, por esse texto, o contexto do versículo 22 ao 33, que desde quando o Senhor Jesus despediu eles na frente, vocês vão à frente. E ele ficou ali com o Pai, ele orando. O propósito do Senhor Jesus era que, provando Pedro, e nesse sinal e maravilha que foi efetuado aqui, o Senhor andando, caminhando por cima do mar, andando por sobre o mar, chamando Pedro para ir até ele, dando livramento para Pedro, exortando Pedro aqui, era para que o nome dele fosse glorificado.
Se os discípulos, algum ali tinha dúvida, não é? Aí foi testificado através desse lindo testemunho, através dessa maravilha, não é? Que o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E eles confessaram com a boca deles. No 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se tinham dúvida, não é? Mesmo perante o Senhor ter realizado aquela maravilha dos pães, né? Com todas as instruções que o Senhor Jesus estava instruindo eles, advertindo eles quanto a pessoa dele, os propósitos deles, o objetivo dele aqui na Terra, se tinha alguma dúvida, se pairava ainda alguma dúvida nos pensamentos deles, no coração deles, com esse testemunho, essa maravilha, eles presenciaram, testificaram o bem do Senhor Jesus andar por sobre o mar. Não é? Aquele Jesus que falavam que nunca homem algum falou como ele, como este, também eles presenciaram. Jesus andou por sobre o mar. Eles viram, os olhos deles testificaram ali. Por isso que eles adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Qual homem andaria por cima do mar? Qual homem? Somente o homem chamado Jesus, Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que está conosco, o Emmanuel, Deus conosco, e que fala: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Como ele falou para as irmãs de Lázaro, e o Senhor operou aquela maravilha, ressuscitou Lázaro, tirou ele daquele sepulcro. Quanto a Pedro, o discípulo Pedro, a fé dele foi provada nessa circunstância. Foi provada e saiu bem fortalecida, porque ele teve ali, dentro da mesma maravilha, andando sobre o mar. Por alguns minutos, segundos, ele andou ali, indo de encontro com o Senhor Jesus. Estava indo, estava olhando para o Mestre, então ele desfrutou dessa maravilha, do sobrenatural. Ele andou também sobre o mar, não é? Indo ao encontro do Senhor Jesus, né? Que estava vindo ao encontro deles, caminhando por cima do mar. E quando o Senhor Jesus chamou: vem, não é? Depois que ele questionou o Senhor Jesus, né? Se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Assim, manda ir ter contigo. Me manda um barquinho. Não. Pedro foi destemido. Ele já falou: me manda ir ter contigo. Espera a ordem, que eles eram obedientes discípulos, né? Obedeciam ao Senhor Jesus, eram servos, eram discípulos, e nessa obediência, se és tu, manda-me ter comigo, espera a ordem. Todavia, por cima das águas. Olha, quero ir nessa mesma linha, né? Eu quero ir ao teu encontro, Senhor Jesus, e por cima das águas, não é? Glórias a Deus. Que ousadia dele, não é? Desse temor mesmo. Pedro era autêntico, não é? Glórias a Deus. E escolheu o jeito de ir até o Senhor Jesus, da mesma maneira que o Senhor Jesus estava indo de encontro aos discípulos, andando por sob o mar. Maravilha. E hoje o Senhor nos fala ao coração. O Senhor Jesus nos chama: vem, desce do barco, anda por sob as águas, vem ter comigo. Vem das águas, saia do seu barco, vem pela fé, me siga. Negue-se a si mesmo, negue o seu medo, as suas pretensões, negue-se a si mesmo. Venha, me siga, olha para mim e me siga. Vem,
Desce do seu barco, saia da sua posição, saia da sua casa, deixa os seus que não querem me seguir, olha para mim e venha por cima dessas águas. Quais águas? Quais águas que o Senhor Jesus quer que você venha até Ele? Hoje pode ser águas tranquilas, águas azuis, mansas, ribeiros. Amanhã pode ser água cinzenta, barrenta, correntes de águas que levam, não é? Como o profeta foi chamado para andar as águas até o tornozelo, depois a água foi subindo até o joelho e vai indo a água até a cintura. Importante é saber que nessas águas, seja por qualquer água que você for seguir o Senhor Jesus, você não vai naufragar. Elas não vão submergir o teu corpo, não vão submergir a tua alma. Você não vai ser tragado nessa água. O Senhor Jesus está nela. Ele está andando sobre essas águas. E Ele está pedindo para você, vem. Vinde as águas, vem sobre essas águas que eu estou. Águas puras, águas cristalinas para a sua alma. Vem, desce do seu barco. Você poderia aceitar esse convite do Senhor Jesus hoje? Vim e andar por essas águas. Para alguns, o Senhor está chamando para andar por umas águas perigosas, correntes de águas, para anunciar a palavra dele. Águas perigosas, profundas, temerosas, águas turvas, porque tem alguém lá que está morrendo, está sendo engolido por essa água. Você será o salva-vida. Você vai lá buscar essa pessoa, vai tirar ela de lá, como o Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro, segurou bem firme, não deixou que ele fosse engolido pela água, fosse tragado pelo forte mar ali, pelas ondas do mar ali, não fosse engolido. O Senhor segurou a mão de Pedro. O Senhor está te chamando hoje, você também, para você vir, sair do seu barco e andar sobre essas águas. E ter com Jesus. Vem comigo, eu te mostrarei aonde que está o meu povo, mergulhado em densas águas, águas profundas do pecado, águas profundas do engano, águas profundas da solidão, águas profundas no fundo do mar da depressão. O Senhor está te chamando, vem, anda sobre essas águas, leva água para aqueles que são sedentos da salvação, sedentos da misericórdia do Senhor, sedentos de amor. Leva água para aquele que tem fome. Leve o pão e a água. Leve o alimento e a água. Leva a água, água viva, que corre dentro do seu coração. Vinde a mim, vinde às águas. Negue-se a si mesmo. Desça do seu barco. Desça desse seu barco, onde você está cercado de assediadores religiosos, molestadores religiosos, assediadores, molestadores na sua casa, aqueles que não vai para esse caminho, você quer ser crente, porque vai por esse caminho duro, você vai sozinho. Eu não vou. Quando seu marido não quer seguir a tua fé, a sua esposa não quer, ninguém quer te seguir, os filhos tomaram outro caminho, e no seu serviço, no seu emprego,
Se disser que é crente, se você disser que você segue a Jesus, acabou os amigos. É escárnio e zombaria constante. Então você tem medo disso. Tem vergonha. Tem vergonha de seguir Jesus nesse caminho. É só à noite que eu posso seguir a Jesus. É só lá quando ninguém do meu serviço vê. Ou quando eu dou uma desculpa, eu vou para a igreja, mas não conto nada lá em casa que eu fui. O Senhor Jesus fala, vem, desce do seu barco, desce do seu barco. Deixe todos pensarem e te julgarem. Deixe os assediadores, os molestadores. Vem andar nessa água. Vinde às águas. Vem ter um encontro comigo. Você quer ter um encontro com Jesus sobre as águas? Experimentar o sobrenatural do Senhor Jesus. O sobrenatural de Deus. E vivenciar as maravilhas do Senhor Deus, o poder do Senhor Deus. Venha para essa água. Venha andando nessas águas. Você não vai submergir. E quando você tiver um encontro com Jesus, nessas águas, o Senhor Jesus fará com que você volte para o barco. O barco que é a sua casa. Onde estavam os assediadores, os molestadores, os incrédulos. E eles vão reconhecer o que o Senhor fez na sua vida. E vão dizer, e vão adorar o Senhor Deus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles vão passar a crer, através do testemunho da sua vida, o que o Senhor Deus fez na sua vida, que verdadeiramente só o Senhor é Deus, que lhe operou essa maravilha e salvou a ti e os teus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas antes, venha, desce do seu barco, deixe os seus, tome a sua cruz e me siga. Venha andar sobre essas águas. Venha, desça do seu barco, ande sobre as águas, vem comigo, venha ao meu encontro e a sua sede será saciada. O Senhor Jesus te diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não temas, não temas vir comigo para esse caminho, não temas, sou eu quem falo contigo, tem de bom ânimo, não temais. E se no meio desse caminho você sentiu o vento forte, o vento de tantas perseguições, de tantos assédios, e olhar para essa circunstância, para tantas tentações que vão vir para que você desvie de vir ao encontro do Senhor Jesus, de ir ao encontro do Senhor Jesus, os ventos fortes, os ventos de palavras, os ventos dos assédios, os ventos dos convites, não é? Quantos ventos fortes, contrários, para que você saia dos caminhos do Senhor. E você achar que vai perecer, clame a Deus, clame a misericórdia do Senhor. Ele irá ao seu encontro e vai te salvar. Como fez com Pedro, estendeu a mão e segurou-a e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide, creia no Senhor, olhe somente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe somente para o Senhor Jesus. Não temas, diz o Senhor, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. O Senhor Jesus fala também, esses sinais seguirão os que creem. Quem crê verá muitos sinais e maravilhas. Muitos sinais e maravilhas. Porque tudo é possível que crê. E o Senhor Jesus está no caminho, quem te chamou por esse caminho, que
falou: vem, para ir andar sobre essas águas, é o que te sustenta, é o que te segura pela sua mão direita. E diz: não temas. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus fala, capítulo 15 de João, versículo 4, ele estava nas últimas instruções para os discípulos, ele já exortava quanto a isso. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Ora, o Senhor falando: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Pedro aqui, ele estava com Jesus, olhando para Jesus. E ele, se ele continuasse olhando para Jesus, ele continuaria a andar sobre as águas e não iria temer e cair. Não é? Que Jesus fala: porque sem mim nada podereis fazer. Quem estava capacitando ele, né, operando aquele sinal e maravilha, para que ele andasse por cima do mar, por cima, sobre o mar, andando sobre as águas, era o Senhor Jesus. Né? Porque ele tem todo o controle, toda a força, todo o poder estava ali em Jesus. Não é? Então, sem mim nada podereis fazer. O Senhor Jesus, aquele que coopera com os discípulos, coopera com a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, com o povo de Deus, com os seus obreiros, com as mulheres e homens de Deus que vão fazer a obra dele. Né? Que coopera, que o Espírito dele fala pela boca dos seus vasos, quando a palavra é revelada, quando é entregue na igreja pelo anjo da igreja. Sem mim nada podereis fazer. As visitas nas casas, nos hospitais, tudo é Jesus cooperando. Sinais e maravilhas, curas, a palavra revelada, os dons nas igrejas, a profecia nas igrejas. Senhor Jesus, que sem mim nada podereis fazer. Porque homens e mulheres de Deus resolveram ir ao encontro do Senhor Jesus e andar por essas águas. Andar. Eles andam por cima. Eles não submergem. Eles andam por cima. Sem mim nada podeis fazer. Nada podereis fazer. Era o Senhor Jesus, Emmanuel, Deus conosco, cooperando com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, dia e noite. Não é? E despedindo aqui, fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As minhas palavras estiverem em vós, as minhas palavras, palavra viva do Senhor Jesus, palavra que te conduz à vida eterna. Né? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, porque tudo é possível que crê. O Senhor Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. E Pedro pediu, ainda que estava provando, ele pediu: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele pediu, quis experimentar essa maravilha. Eu vou com Jesus, mas eu quero ir dessa forma, por cima das águas. Que intrepidez, né? O Senhor honrou e disse: bem. Né? E saiu do barco dele e foi. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andou. O homem Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porque Jesus estava ali. Sem mim nada poderia fazer. Ele não poderia andar nessas águas sem a presença de Jesus ali. Não poderia. Ele só andou porque Jesus estava ali. Ele estava olhando para Jesus até um certo minuto. Ele foi de encontro pela fé. A fé que opera sinais e maravilhas.
Quem estava ali, ele estava com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, aquele que operando Deus ninguém pede, e operou esse sinal, essa maravilha, para que o nome dele fosse glorificado. Não é? Quando eles voltaram para o barco, todos que estavam ali honraram o Senhor, glorificaram o nome do Senhor Jesus. Esse sinal e maravilha redundaram para a honra e glória do Senhor Deus. Versículo 53. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glórias a Deus. E como diz aqui em 15, no versículo 9, não é? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pedro deu um fruto bom aqui, né? Ele foi orando para Jesus e andou sobre o mar, né? Que fruto bom. Ele voltou com esse fruto, ainda que sentiu temor ali, o vento, e ele quase indo embora. Todavia o Senhor Jesus estava ali, né? Aquele que fala, porque se mim nada poderia fazer, sustentou a mão dele, mas ele voltou com aquele fruto, fortaleceu a fé dele, né? E os discípulos reconheceram, deixaram a incredulidade um pouco, deixaram de fato essa incredulidade e adoraram e reconheceram que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ora, os frutos que redundaram para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, a glória do Senhor Deus, Rei de toda a terra, Senhor Jesus, não é? E hoje o Senhor te fala: vem, desce do seu barco e ande sobre essas águas. Vem ter comigo, vem das águas. O Senhor Jesus está chamando você. Vem andar sobre essas águas. Homens e mulheres de Deus que querem andar sobre todas as águas de todos os países, de lugares longínquos. Vem andar sobre essas águas onde ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Ninguém quer caminhar sobre essas águas. O Senhor Jesus está te chamando hoje. Está te comissionando. Venha. Venha. Venha obedecer o meu ide nessas águas. Venha. Não temas. Não temas. Só olhe para mim. Venha. Venha. Saia do seu barco. Saia do seu barco. A sua comodidade, a sua casa, o seu ativismo religioso, e venha praticar o que o Senhor Deus requer. Fé e obras andando junto. Fé e obras caminhando junto por sobre essas águas. Fé e obra caminhando junto. E o Senhor Jesus cooperando nesta gloriosa obra, a salvação de todos que estão perecendo nessas águas turbas, essas águas enlameadas, essas águas barrentas, nessas águas fortes, de correntezas fortes que não dá trégua. Venha. Vem. Saia do seu barco. Vem andar sobre essas águas. Vem ter comigo. Venha. Vem das águas. Venha pescar almas para o reino do Senhor Jesus nessas águas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde neste dia de hoje, 19 de outubro de 2024, sábado. Desejo-lhes que fiquem na perfeita paz do Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar para todos ouvirem. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus.
Tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Tendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. E na perseguição, na tribulação, só tem um recurso. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu